juntos mais uma vez para continuarmos a leitura das obras de André Luiz. Estamos lendo hoje Sexo e Destino. Hoje vamos ver o capítulo 6 da segunda parte. Valendo-nos da condução, seguíamos igualmente para o hospital, em objetivo de serviço. Enquanto o automóvel chispava, a senhora Nogueira fitava Nemésio ao volante, apreciando-lhe a sisudez aparente e o porte desempenado. Inquietava-se consigo mesmo, de vez que refletia naquilo em que não queria pensar. À vista daquele tipo galhardo, indagava-se por que razão Marina preferiria o filho ao pai, se o genitor, cavalheiro, dinheiroso e simpático, era, em tudo, a pessoa capaz de assegurar-lhe independência e posição. De quando em quando, envolvia-lhe o perfil numa olhadela mais comprida e concluía, de si consigo, que a juventude não tinha lógica. Mais alguns minutos e penetramos no estabelecimento, onde o par foi recepcionado pelo facultativo, com quem Dona Márcia se comunicara momentos antes. O médico gentil notificou ter avisado Cláudio quanto à possibilidade da surpresa. Mas Dona Márcia desconversou, para não dar ao pai de Gilberto a impressão de que se dispusera a vir até ali pela primeira vez. Referiu-se à temperatura, comentou particularidades do ambiente, qual se repetisse observações corriqueiras, e o clínico, longe de perceber-se a servir de instrumento, respondia-lhe às perguntas calculadas, atendendo-lhe involuntariamente aos fins em pauta. Foi assim que, ao transpor a entrada do aposento indicado, Nemésio guardava a convicção de acompanhar um símbolo vivo de ternura materna. Cláudio, abatido, acolheu a seu turno os recém-chegados, entre sóbrio e atento. A princípio, o desconforto íntimo, depois a conformação. Sofria demais para escolher discutir e aprender o suficiente naqueles dias de angústia para inclinar-se a reclamações. Aliás, ao facear com Nemésio, endereçou-lhe o olhar de um homem atribulado que roga a outro homem comiseração e socorro. Recebeu-lhe o amplexo franco, depois das apresentações promovidas pela mulher. Imaginou-se na condição de um aluno em exame. Torres, que ele conhecia tão bem, conquanto à distância, figurou-se-lhe diferente. Sabia-o ostentando-lhe a filha em noitadas vadias e vezes diversas sopitar o ímpeto de esmurrá-lo ao retirar-se humilhado de recintos alegres para não aguentar desacatos. Entretanto, agora lhe contemplava o rosto, imbuído de sentimentos novos. Identificara-se num teste de compreensão e tolerância. Num átimo, associou os ensinamentos espírita cristãos que lhe metamorfoseavam o íntimo com Marita em decúbito. Fixou Nemésio e Márcia e deduziu que não lhe competia julgar aquele homem que lhe explorava a família. Mecanicamente, recordou Jesus e a lição da primeira pedra. Estabeleceu confronto rápido, catalogou-se em nível inferior. Torres entretinha-se com uma jovem que lhe dava liberdade, filha de outro homem. Ele, porém, não vacilava em abusar da própria filha, depois de entoá-la na sombra através do embuste soez. Com que direito assumiria ante a própria vítima tombada o papel de censor? Indubitavelmente, concluía em reflexões instantâneas. Amigos espirituais traziam-lhe o negociante detestado, experimentando-lhe a renovação. E a ele próprio também, considerou humilde, cabia o dever de sopesar as próprias reações, categorizar-se tal qual era no fundo da consciência. Aquela prova de segundos volveu o olhar para a esposa e não mais encontrou em Dona Márcia a inimiga cordial de tantos anos. Aquele semblante desbonecado por excessiva maquiagem, na presença das concepções novas que passava a nutrir, mascararam um coração insatisfeito, cujos desastres haviam sido provocados por ele mesmo. Exterminara-lhe os sonhos logo após o casamento. Recordou-se de como se enfadara, desapiedado da esposa, então menina cândida e espontânea, tão só por vê-la disforme na gravidez de que Marina sobrevivera, e de como transferira na direção de Aracélia os instintos de homem selvagem.
desde o choque em que se vira coagida a criar 2 filhas, em vez de uma. A personalidade real de Márcia desaparecera, desequilibrara-se, e ele, ao invés de regenerar-se, recuperando-a, jamais regressara da caça de aventuras. Como exigir contas da mulher, se devia acusar-se? Nada lhe impedia fugir de autoexame, abraçando conversas triviais. Entretanto, inferiu que não conseguiria ausentar-se da própria alma, mais justo esquadrinhar-se, suportar-se. Percebeu que Nemésio e Márcia, expectantes, lhe estranhavam a atitude, e, muito mais para não incomodá-los que por subtrair-se a qualquer crítica, dirigiu o olhar para a filha desfigurada, que somente as energias de Moreira, conjugadas com a alimentação artificial, retinham no corpo físico, e falou para o genitor de Gilberto com inflexão de profundo sofrimento. Veja, senhor, nossa filha está muito mal. Os recém-chegados fitaram atônicos aquele cadáver que ainda respirava. Sentiu-se Dona Márcia esmagada de assombro, mesclando de piedade, mas reprimiu-se. Torres, por sua vez, apertou os dedos contra as palmas das mãos, num gesto peculiar de nervosismo. A moça, descarnada, envolvia-lhe a imagem de Beatriz. Recuou, automaticamente, procurando o pai de Marina, a fim de exprimir-lhe amizade, mas deparou com Cláudio, de lenço no rosto, tentando debalde sofrear o pranto que lhe escorria do queixo e turso. A senhora Nogueira fez as honras, conquanto abalada, não somente ao consignar-se a decadência da pupila, mas igualmente ao testificar a inesperada sensibilização do marido. Controlou-se o bastante para falar com desembaraço. Doseou as verdades que ouvira do médico, respeitando o pesar do esposo. Recapitulou a versão do acidente que ela mesma engenhara para satisfazer aos amigos e rogou desculpas pelo traumatismo com que Cláudio se apresentava. Confessava-se também machucada. Observou polidamente, contudo, ao ver o marido subjugado pelo desgosto, não tivera outro recurso senão reabilitar a resistência própria, a fim de que não escasseasse comando a situação. O esposo, em lágrimas copiosas, compreendeu que ela mentia para impressionar e que enfileirava frases bem postas no intuito de dar a entender que não arredava a pé do hospital. No entanto, não lhe rebateu as afirmativas. Limitava-se a chorar em silêncio, em lugar da indignação a que se rendia, em outros tempos, quando havia fingir. Penalizava-se agora, imaginava-se na posição do viajor, que houvesse espalhado farpas em todo o caminho, por onde seria fatalmente impelido a regressar. Confirmando-lhe as impressões, Dona Márcia levantou-se, contendo a repugnância que o cheiro desagradável do leito lhe causava, ajeitou os travesseiros da filha inanimada, derramou algumas palavras de carinho e, verificando que Nemésio se mantinha constrangido no ambiente que as exalações do processo renal transandava, conclamou ao regresso. Não seria lícito reter o Sr. Torres por mais tempo, alegou. Quanto a ela, que Cláudio a esperasse, voltaria mais tarde. Despedidas e protestos de solidariedade surgiram à tona. O irmão Félix, presente, seguiram o encontro em todas as minúcias e ponderou que, se eu volver ao estabelecimento em objeto de serviço, pela mesma razão me aconselhava o retorno ao lar de Nemésio, a fim de socorrer Marina, cujo problema obsessivo se agravava. Conviria, porém, acrescentou, acompanhar ambos os visitantes, de maneira a estudar-lhe as reações com fins de auxílio. Aboletei-me no carro para a volta. Torres, dominando-se, escolheu o caminho mais longo em marcha lenta. A tortura de Nogueira suscitava-lhe falsas impressões. Cotejando-se com ele, qualificava-se por homem de rija têmpera, que, dias antes, assistira à morte da própria companheira, sem quebrar-se, ao passo que o genitor de Marina se derretia ao pé de uma filha adotiva, cuja situação naquela hora pedia a tranquilidade do necrotério. De vez em vez, deitava olhares furtivos para Dona Márcia, supondo compreendê-la melhor, a mãezinha daquela que pretendia se desposar, perfeitamente comparável à filha em beleza e inteligência, não seria feliz junto daquele cavalheiro chorão.
O comerciante esperto retomara as características próprias. A pouco e pouco olvidou a menina acidentada e o bancário arrasado que classificava por maricão e passou a exaltar o encantamento do dia em curso, qual se aspirasse a despertar Dona Márcia para a convicção de que se achava no alto, sob o patrocínio de um companheiro compreensível e vigoroso, capaz de assegurar-lhe a euforia. Indagou se ela frequentava os passeios cariocas, mais estimáveis. Referiu-se aos almoços suculentos das paineiras, aos piqueniques da Pedra do Conde, aos banhos em Copacabana, à vista inigualável do Pico da Tijuca, nos dias ensolarados, onde o binóculo parecia trazer a restinga de Marambaia para dentro dos olhos. Dona Márcia conhecia todos os sítios mencionados, quanto a palma da mão. Contudo, fez-se de ingênua. Sabia de experiência própria que os homens da casta de Nemésio preferem as mulheres frágeis e acanhadas, que se voltem para eles com as bisonhices das criaturas necessitadas de proteção. Declarou nada conhecer dos pontos guanabarinos mais frequentados, além do Pão de Açúcar, que visitara numa excursão, aliás, muito rápida, junto das filhas ainda pequeninas. Afetando-se novata em matéria de experiências romanescas, informou que se casara muito nova e que desde então a existência lhe fora um suplício entre escovões e panelas, com obrigação de tolerar um marido remelengo. Segundo ele próprio, Nemésio pudera verificar que lhe avaliasse o martírio de mulher acorrentada a um matrimônio infeliz pela mostra de Cláudio, choramingas, a recebê-los sem uma palavra de cordialidade e de apreço. Torres gostou das definições, riu-se, falou em psicoses, reportou-se a neurologistas distintos. Dona Márcia debuxou um sorriso malicioso, fitou-o demoradamente e disse que era muito tarde para tratamentos, que havia muito tempo vivia separada do esposo, embora continuasse sob o mesmo teto. Acostumara-se a sofrer, declarava suspirando. Nemésio entendeu a insistência daqueles olhares e experimentou recôndita satisfação ao averiguar-se requestado. A presença da futura sogra não lhe desagradava. Não fosse Marina, pensou, não hesitaria em atraí-la a convívio mais íntimo. A manhã toda, na companhia daquela mulher, que reputava formosa e inteligente, constituía-lhe tônico. Esquecera-se, distraía-se. Mesmo assim, não julgou conveniente precipitar-se. Puxou o relógio, verificando que faltava apenas 5 minutos para o meio-dia. Convidou-o para o almoço. Conhecia excelente restaurante no Catete. A senhora Nogueira aceitou, e a refeição transcorreu alegre. Esforçava-se a convidada em perseguir as escolhas do anfitrião, de modo a compartilhar os pratos prediletos. Sóbria, acomodou-se à água mineral e no cardápio comeu pouco. Em compensação, pensou muito e falou o possível, no intuito de cativar o companheiro. Em dado momento, refletiu nos riscos a que Marina se expunha e, abelulando a voz, provocou a deixa. Prevendo a despedida próxima, asseverou não desejar o encerramento daquele encontro feliz, sem agradecer-lhe o devotamento à filha. Além disso, rogava-lhe permissão para assinalar que a moça era demasiado jovem, que temia pela inexperiência dela. Torres, lisonjeados, reiterou a confiança na escolhida, não sem um gesto significativo para a interlocutora, como a dizer-lhe que, embora lhe aguardasse a filha no lar, não queria que a sogra lhe olvidasse a dedicação de amigo certo. A esposa de Cláudia apanhou a sugestão no ar e asseverou, de modo galante, que na qualidade de mãe abnegada, anelava para a filha a felicidade de um mundo não lhe pudera conceder. Entre ambos, o contrato afetivo não apresentava qualquer dúvida, apesar de todos os itens do acordo se evidenciarem por entrelinhas e alusões, suspiros e reticências. Quando o genidor de Gilberto disse adeus ao Flamengo, retornou ao volante, admitindo-se visitado mentalmente pela imagem da senhora Nogueira. Fingindo-lhe a influência, opunha-lhe a figura à filha. A face disso, entrou em casa, decidido a encontrar-se com Marina de pronto. Recolhido ao quarto particular, tomou o pijama, calçou os chinelos silenciosos e absorto andou de manso
na direção do compartimento em que pretendia surpreendê-la, comunicar-lhe impressões e, sobretudo, dissipar os pensamentos intrometidos que Dona Márcia lhe suscitara. Espalmou de leve a maçaneta e abriu a porta sem ruído. No entanto, fez força para não cair, garroteado de assombro. Gilberto e a moça beijavam-se e amplexo apaixonado, efusivo. De costas para a entrada, o filho não lhe assinalou a presença. Todavia, Marina, a situar-se de frente, cruzou o olhar com o dele, viu-lhe o rosto crispar-se, esverdinhado e desmaiou. A cena foi rápida. Retirou-se Nemésio, à maneira de um cão espancado, arrastando-se em terrível asfixia. Dificilmente ganhou o quarto, precipitou-se no leito, sentiu-se arrasado de sofrimento. Ponderações contraditórias vararam-lhe o crânio. Como deslindar o enigma doloroso? Teria Gilberto abusado da menina enfraquecida? Ou dividia-se a jovem pelos dois? Intentou erguer-se, mas como se houvesse recebido uma pedrada por dentro do coração, doía-lhe o peito, suava frio, sufocava-se. Decorrido um quarto de hora, Gilberto, insciente do vulcão de lágrimas que o pai se empenhara a esconder, veio participar-lhe que Marina piorara. Depois de ligeiro declínio, voltara da síncope, francamente possessa, gritava, chorava, mordia-se, feria a si mesmo. Nemésio, porém, pousou nele os olhos magoados e pediu-lhe comandar as medidas necessárias, chamasse o médico, telefonasse para o Flamengo e insistisse com a genitora para vir. E explicou, não sem esforço, que ele também tornara a rua, incompreensivelmente abatido. Aplicando-me a socorrer Marina, reconheci a obsessão instalada. Os vampirizadores que Moreira trouxera, coadjuvados por outros, haviam dominado de todo a jovem desprevenida. O choque experimentado esbarrondava-lhe as últimas resistências. Marina, sob o jugo dos malfeitores desencarnados, jazia hipnotizada e vencida. Em breve tempo, Dona Márcia, em pessoa, renteava com a filha, que a recebeu dementada, irreconhecível. O médico optou pela hospitalização imediata, que Nemésio declarou patrocinar com a impassibilidade de quem cumpre um dever. Dona Márcia, por desencargo de consciência, entendeu-se com Cláudio pelo fio, suavizando a notícia. Inteirava-o de que a filha se extenuara em trabalho excessivo, arrojara-se à grande fadiga mental, e o facultativo indicava ligeira estação curativa numa clínica de repouso. Ela, com a responsabilidade de mãe, não opunha qualquer embargo. Entretanto, não lhe seria lícito deixar de ouvi-lo, aguardava-lhe a opinião. Nogueira não contraditou e Dona Márcia deu-se pressa em confiar Marina a estabelecimento psiquiátrico de nomeada, cujos portais da menina transpôs, inspirando cuidado e compaixão. Regressando à bela vivenda, depois de 2 dias, encontramos Gilberto atarantado e infeliz, contudo, mais dedicado à moça que antes. Nemésio, porém, ruminava a antiga concepção do amor como sendo chinelo no pé. Apenas decorridas 48 horas sobre o acontecimento, já perguntava confidências com a senhora Nogueira em torno dos fatos novos, e ambos, na maior intimidade, já haviam encontrado motivos para desculpar aquilo que chamavam doçuras da mocidade, cultivando consolações um no outro. Pois é, meus amigos, e ela, que chamava a irmã Marita de destrambelhada, que deveria se tratar um psiquiatra, que ia para a Argentina ser internada, para você ver como a vida dá voltas, como as coisas acontecem. Mas tudo é muito lamentável, os comportamentos humanos. Se todos soubessem das consequências, talvez fosse diferente. Mas vamos às observações que puderam ser feitas. Vemos como os fatos vão levando a situações cada vez mais agravadas, oportunidades de regeneração sendo dispersadas em favor de mais erros de difícil reparação. 1 minuto de prazer leva a décadas de sofrimentos regeneradores. Todos nós podemos imaginar tudo que terá que viver
todos esses personagens dessa situação, não é mesmo? Vimos muitos exemplos semelhantes nos livros anteriores que André Luiz nos trouxe. Foi um prazer estar com vocês. Eu aguardo a todos no próximo capítulo.